Começando primeiro a análise fraca comigo, Eduardo, agora pela manhã. Vou trazer aqui a análise da entrevista do Tite após o jogo do Flamengo contra o Bahia, onde venceu por 2-1. Ele diz na primeira pergunta: a equipe vence. Realmente a equipe Flamengo venceu. O time respondeu. Além do desfalque, muitos jogadores voltando de contusão, o Flamengo conseguiu responder dentro de campo, vencendo esse jogo. Mostra a força da equipe. O Flamengo gastou muito bem, trouxe o elenco, todo mundo sempre criticava esse elenco do Flamengo, e agora nesse momento mostra o seu valor, como vale a pena contratar, trazer esses jogadores, ter um elenco forte e jogadores se superando uns aos outros. Vamos para a segunda fala que ele falou que eu achei interessante. O segundo tempo jogou muito, realmente. No primeiro tempo o Flamengo entrou na rota. O Bahia conseguiu envolver o Flamengo no toque de bola. O Flamengo não encaixava sua marcação. No segundo tempo o Flamengo conseguiu encaixar sua marcação e começou a criar mais o jogo. Pressionou bastante o time adversário. E no final sim foi premiado com um gol. O primeiro tempo foi bem disputado, por isso acho que o empate foi justo. O Flamengo achou o gol com o Gerson e logo na sequência o Bahia empatou. Então foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. O Flamengo explorando muito contra-ataque no primeiro tempo e o Bahia envolvendo o Flamengo. No segundo tempo o Flamengo não deixou o Bahia chegar na sua área praticamente e pressionou o tempo todo o Bahia até achar o gol no final que deu a vitória do Flamengo. Com mais uma fala que me chamou a atenção na entrevista do Tite: alma do atleta. Propôs votar antes do tempo. Alguns jogadores do Flamengo, no caso do Alan, do Cebolinha, votaram a tempo. Ele falou da importância do Léo Ortiz, que fez uma outra função de volante, voltou a ressaltar isso, voltou a ressaltar o Léo Pereira, que também jogou na lateral esquerda no jogo passado. Então esse mix de jogadores que estão se situando para o Flamengo mostra como esse grupo é vitorioso, como é importante esse grupo que o Flamengo tem em mão. Agora no meio do ano abre a janela, também tem a opção de ir atrás de jogador, e acabando com a Copa América, os jogadores que estão na seleção retornarão ao Flamengo. Mais uma fala que eu achei interessante também. O PH não tinha condição contra o Atlético, o Ala voltou antes do tempo, o Léo Ortiz fora da posição e o Léo Pereira na lateral, Creito fora da posição. Essas improvisações do Flamengo estão dando certo, os jogadores estão respondendo, mas não é um trabalho de hoje, é um trabalho antigo. O Léo Pereira já foi testado na lateral esquerda com outros treinadores, o Creito também já foi utilizado assim, se eu não me engano foi com o Vitor Pereira. O Léo Ortiz já jogou como volante quando iniciou a carreira, então já tem uma adaptação. O Gerson é o Coimbra, já jogou de ponta, jogou como volante. Agora a recuperação dos jogadores também tem que tomar muito cuidado para os jogadores não estourar. Ele falou isso mais adiante. Que esses jogadores ainda tem mais uns 6 jogos. A Copa América começou ontem. Eu vi a vitória da Argentina sobre o Canadá, mas falta ainda um tempo até os jogadores retornar. Então o Flamengo tem que tomar cuidado e explorar mais os jogadores da base. O Everton Araújo entrou muito bem no segundo tempo, ajudou muito na marcação quando ele entrou no lugar do Léo Ortiz. Então, às vezes, apostar na base é muito importante. Foi mais uma fala que me chamou a atenção do Tite: muita velocidade pelo lado e articulador do lado, mais posse de bola. E falou dessa substituição do Gerson
como ponta no segundo tempo e Luiz Araújo. O Luiz Araújo, o Flamengo no primeiro tempo tentou muito lançamento, explorando a velocidade do Luiz Araújo, Cebolinha, do Wesley e do Ayrton. Já no segundo tempo, com a substituição dele com o Gabigol, o Gerson, o Bruno Henrique, o Flamengo teve mais posse de bola, mais controle do jogo. Eu prefiro o Flamengo com esse controle do jogo no início e no segundo tempo, entrar com um jogo mais veloz. Então, acho que o Tite tem que começar já a pensar essa maneira de jogar. Do meu jogo, o Flamengo mais controlado. Primeiro tempo, o Flamengo mais controlado. Segundo tempo, o Flamengo mais solto. Mais uma fala dele. Dois jogadores agudos, Gabigol e Pedro. Eu gosto, o Gabigol tem que aprimorar um pouquinho o passe dele. Pedro consegue bem sair da área e dar um passe mais com qualidade do que o Gabigol. Só que o Gabigol tem mais movimentação do que o Pedro. Então, a questão de aprimorar esses dois jogadores. Aos poucos, acho que eles vão conseguindo se entender. Falta o treinador também pedir a movimentação do Gabigol do jeito que ele quer. Eu acho que tá ali uma dupla que o Flamengo pode utilizar muito. Não só agora sem Arrascaeta, mas também no mata-mata Libertadores e da Copa do Brasil. Então já é uma opção tática que o Tite já está colocando na cabeça, que pode ser muito utilizado pelo Flamengo até o final do ano. Mais uma fala do Tite. A união do elenco, tempo de convivência. Ele fala que o trabalho na Europa é 3 anos para ter um resultado bom. E o Flamengo está conseguindo isso em 7 meses. Os jogadores já se conhecem há muito tempo. A filosofia do Tite está entrando agora. Aos poucos os jogadores estão compreendendo no início do ano. O Flamengo passou um momento difícil após o Campeonato Carioca. Final do ano passado também, na mão do Tite, também passou uma situação um pouco complicada. Então agora o Flamengo está começando a subir o nível e crescer mais no seu desempenho. Foi mais uma fala do Tite. Não teve estratégia, não teve o plano de jogo. Falando que o Flamengo usou como uma estratégia para esse jogo, o Tite falou que não, que é o mesmo trabalho que eles realizam já desde que jogou no Flamengo, com sistema de marcação, pressão, meio e lá atrás. Então o elenco compreendeu e o resto foi situação de jogo. Os espaços explorado, os caminhos a que ele teve que fazer, isso tudo, esse mix, fez que o Flamengo vencesse esse jogo contra o Bahia. Mais uma fala dele. É um grande clássico. Foi sentado entre Flamengo e Fluminense. Realmente vai ser um clássico. Ele falou certas falas dele. Também que o Fluminense é o campeão atual da Libertadores, da Recopa, e o Flamengo é o campeão carioca e bicampeão da Libertadores nesse tempo curto de 2019 até agora 2024. Então vai ser um jogo pegado, como sempre foi, como vencendo, mas o Flamengo tem tudo para sair com a vitória, que o momento do Flamengo é bem melhor que o do Fluminense, que está em crise. O esquema Diniz já saiu de moda, todo mundo já compreendeu o estilo do jogo do Fluminense, então tá todo mundo superando o Fluminense. Espero que o Flamengo também consiga domingo superar esse jogo, que é importante para o Flamengo cada vez mais isolar no Campeonato Brasileiro. Mais uma fala dele sobre a organização do calendário. Ele citou nome, falou que qualquer momento vai estourar jogador,
esse campeonato tá bem bagunçado por causa da questão do Rio Grande do Sul. Mas eu creio que o que o Tite está pedindo é tem que tirar o campeonato estadual ou colocar o campeonato estadual em datas FIFA, sem importância, porque prejudica demais esticar esse tempo de descanso de um jogo para o outro. Vamos ver, isso aí é uma discussão antiga e, e a questão mesmo é só esperar para que um dia possa encaixar bem os jogos do Campeonato Brasileiro. Mais uma fala do Tite, muitos jogadores dando resposta positiva. É o que eu falei dos jogadores que estão sendo adaptados. A base também elogiou muito que os jogadores da base estão subindo. E falou um pouco do Verton, que é um jogador da base que eu gosto, que tem posicionamento. Falou que ainda não está pronto, daqui a pouquinho vai estar pronto para entrar no Flamengo. E isso depende muito do treinador, do trabalho dia a dia. A gente que é analista não tem esses dados de acompanhar o jogador como a comissão técnica tem. Então não tem que esperar o tempo dele. Por isso que eu peço a Tite fita longa ao Flamengo, para que ele fique bastante tempo, que ele vai conseguir desenvolver esse trabalho com a base e com os jogadores que estão no elenco também. E a última para finalizar, nunca tiveram falta de vontade, questionando que essa vibe, esse bom momento do Flamengo é pela força de vontade do jogador de superação. E falou que tá no Flamengo sempre teve por vontade. Tem dia que o time não está bom. Concordo com ele, mas às vezes a entrega dos jogadores tem que ser mais na vontade. E às vezes ver o jogador desanimado dentro de campo, isso aí dá para perceber. Essa foi a análise de Sacode para amanhã. À tarde volto com uma nova análise. Até mais, se Deus quiser.